A gente fala aqui dos sucessos, né, do que a gente fez. Dentro desses sucessos, cara, teve muito trabalho, teve quedas, né, nossa vida é altos e baixos sempre. Vai Uma ter pontos, senoide. momento que você vai estar bem, vai ter outro momento que você vai estar mal. E aí, cara, eu digo pra vocês, jovens de hoje, estudem, né? Estudem, procurem estudar, procure se fazer faculdade, fazer curso técnico. Se você, jovem aqui de Santos, né, quer trabalhar na área de refinaria, cara, tem muita oportunidade, né? Sim, Na área de plataforma, né, na área da Petrobras em si, muita coisa interessante, né? Você, se tiver oportunidades, entrem nesse ramo, abracem ele, né? Como foi o que eu fiz. Eu abracei também, sem saber quase nada, abracei e fui. Tô tendo sucesso? Não sei, é um sucesso é muito distinto para cada um, né? Eu acho que eu sou um cara que eu saí de Fortaleza, de uma família classe média baixa, conquistei. Poxa, hoje eu tô com uma minha família, né? Eu tive várias oportunidades profissionais. Isso é bom, isso é legal pra caramba. Então eu digo pra vocês, pessoal, estudem. Vocês terem oportunidades é com os estudos, é com networking, sim. né? Conhecendo pessoas, sendo gentis com as pessoas e tendo humildade. Olá a todos, bem-vindo a bordo do Sem Calado Podcast. Aqui que você já sabe, onde você navega através de grandes histórias, de grandes personagens. E hoje a gente vai falar sobre logística, só que um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre refinarias e plataformas de petróleo. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu gostaria de fazer algumas menções aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer, que bancam esse nosso sonho. Um abraço pessoal da Intertrans, o Steve, a Camila e o Rodrigo Gomes, Fabiano e o Léo da Oliveira Reparos, Pedrão da PGLock, o Glebson da Kairos Transportes, Marcelo Pousada da Videira Engenharia, Rafael Lima da SOC, Doutor Fábio Gentil da Gentil Advogados, Elienay e Luizinho da eProfessional, pessoal dos postos Portal de Santos e da Delize Salgateria. Mas como eu estava falando, o nosso convidado hoje está um pouco diferente do que vocês conhecem. O assunto hoje é logística, sim, mas é diferente. Ele, que é engenheiro civil e atua na parte de construção de refinarias e plataformas de petróleo e conhece bem como funciona toda essa logística. Seja bem-vindo a bordo, Renato Jataí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Emerson. É um prazer, sendo pela primeira vez participando de um podcast. Eu espero poder falar um pouco sobre esse assunto que é bem interessante e falar sobre um pouco do que eu já convivi, já vivi e bater esse papo legal aqui contigo. Exatamente. E antes de mais nada, a gente quer conhecer um pouco como começou tudo isso, né? Você sempre sonhou em ser um engenheiro? Como foi que tudo isso começou? Ah, não, isso aí é verdade. Sonho nunca, assim, eu sempre gostei, desde criança sempre gostei de brincar, de montar, né? Mas a engenharia apareceu devido a familiares próximos, né? Eu tinha um tio que era engenheiro civil, aí outro amigo do meu pai também engenheiro civil, eu era muito próximo desse amigo do meu pai, e aí foi criando essa vontade, né. Primeiramente, assim, eu sou de Fortaleza, nasci em Sim. Fortaleza, tenho 47 anos, sou casado com a dona Valéria Opa! e tenho 2 filhas, né, a Lívia e a Luísa, né, que tem 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos agora, Que legal. e vim de Fortaleza para cá, para Santos. Foi assim, morar aqui, né, como é o principal trabalho que eu tive aqui. Mas antes disso, eu trabalhei depois de que me formei, né, na engenharia civil,
pela de uma universidade particular lá em Fortaleza, da Unifor, Sim. Universidade de Fortaleza. Trabalhei lá depois de formado, poxa, trabalhei em empresas, né, uma empresa de Recife, até estou me lembrando agora aqui, É. uma empresa de Recife com sinalização viária. E essa empresa. Mas tipo semáforo, essas coisas? Não, sinalização viárias, a gente acha que é mais ou menos isso, É. né, mas foi mais com sinalização horizontais e verticais. É isso que a gente vê hoje na rua, aqui, ó, a faixa pintada, com Ah, placa. Então eu trabalhava numa empresa que prestava serviço tanto para governo do estado e para a prefeitura, e eles tinham ganho lá um contrato com o governo do estado e com a é. prefeitura de Fortaleza para fazer essas obras, e aí pegava pequenas outras prefeituras no interior, e aí eles me convidaram, e aí eu tive, assim, essa experiência de andar pelo Ceará, mesmo nascido em Fortaleza, nunca tinha andado tanto No no interior. interior do Ceará para É. fazer essas obras, e aí tem muito casos legais, né. Mas aí tive essa oportunidade, aí apareceu umas outras, para trabalhar com a construção civil mesmo, que eu era formado, fazendo um conjunto habitacional lá no Ceará, Sim. se eu não estou enganado, era para o governo do estado, lá. Mas obras de casas, De casas, casas, prédios? conjuntos habitacionais, numa área lá, da periferia. E depois surgiu uma oportunidade que eu acredito que foi o que me abriu os olhos mais para essa área mais de logística, de construção de grande porte, né. É. Que eu consegui, eu fui convidado, né, me chamaram para trabalhar numa empresa que prestava serviço para a Coderne, né, Companhia de Docas do Rio Grande do Norte. Sim. E nesse projeto que eu participei, era de uma ampliação do famoso Porto, é famoso para alguns, mas assim, é o Porto Ilha, a gente chamava ele, né. Nas Salinas? Isso, Ah, era um terminal salineiro, assim, para quem não sabe, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do mundo, sim. né. Na época que eu trabalhei lá, é o que o pessoal contava de história, era quase 70% do sal do mundo vinha De lá? vinha do Rio Grande do Norte do Brasil, Caramba! né. Então, lá, então a companhia de docas era responsável pela logística e transporte desse sal para o mundo, né. Sim. E aí o que que a gente fazia lá, né. A gente pegava esse sal que é feito em terra, né, no continente, e transportava depois esse sal in natura para essa área, né, como se fosse uma plataforma, e dali transportava para grandes barcaças, que a gente chama, para ir para o mundo. Aí ia para a Holanda, ia para a Europa em E geral, na como e maioria. como é feita a extração desse sal? Essa extração de sal era de uma forma bem rudimentar, vamos dizer assim, né. Na realidade, era numa cidade chamada Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Uhum. Ela tinha, vamos dizer assim, várias pi se a gente dar uma olhada no Google e nessa cidade, quem tiver oportunidade, vai ver que tem várias piscinas naturais que o pessoal monta, né, que são pequenos diques, pequenos tanques, mas quase piscinas, Sim. que eles trazem a água do mar para esse local, né, e deixa decantando até o sal Nossa! aparecer, e lá eles extraem esse sal, leva para a plataforma. Nessa plataforma leva o sal in natura às vezes, ou até o sal já refinado, né, que aí a Sim. gente consegue segregar lá, que lá tem o beneficiamento, né, desse sal, de empresas, e aí lá eles levam lá para essa para nossa para a área, né, marítima lá, e de lá eles conseguem transportar, fazer toda a logística desse sal para o mundo, cara. Mas por que lá, justo lá? Se a água do mar poderia ser em qualquer lugar. Pô, mas acredito que seja pelo fato de ser um local que hoje tem o know-how, né, vamos dizer assim, Sim, desse ponto, né. sim. Eu acredito que deva ter na América do Sul, na América Central, outros pontos também, se eu não estou enganado,
no Panamá tem, na Costa Rica, Sim. né, no Chile, mas o que se falava-se muito é que o melhor sal era o do Brasil, Ah, era nessa área, nesse local, nessa região, que legal. né. Então, assim, foi uma puxa vida, foi muito legal ter trabalhado lá, né. Era uma empresa aqui de São Paulo que prestava serviço lá, Hã, ainda ela existe, se chama Constremac, sim. e puxa, foi uma ótima experiência que eu tive, foi ali eu acho que eu comecei a enxergar com outros olhos a engenharia em si, né, não só como engenharia civil, mas também aprendi engenharia mecânica, aprendi engenharia elétrica, né, automação, né, poxa, 2008, 2000 antes de 2008, né. Sim. Então comecei a perceber muito isso e foi bem interessante, né. Que legal. E lá, assim, e o mais interessante de tudo é que lá a gente chamava de Porto Ilha, porque ele não é uma plataforma como a gente está acostumado a ver, né, nos filmes, no Google, né, em vídeos. Ela, na realidade, foi construído realmente uma ilha, né, lá, né. Uma ilha de sal. Uma ilha, né, com dragagem, o cara dragou a região e foi montando, jogando essa terra dentro desse local que é um local bem específico até, Sim. porque ele tem vamos dizer assim, né, uma profundidade aonde ela está bem baixa, né, eu acho que era 7 metros, e ele tinha um vale que chegava a 30 de profundidade. Caramba, Então ele proporcionava a navegação de grandes navios, que legal. né. Então lá tinha calado. Então lá tinha bem calado, então não era sem calado, né. Então tinha muito isso, muita essa questão. Então eu acredito pelo o ponto, eu acredito que na época que construiu foi nos anos 70, esse ponto que foi construído foi exatamente por essa geografia, né, do submarino que proporcionou a criação do Porto Ilha. Que legal. É ass E quanto tempo você trabalhou lá? Cheguei a trabalhar, acredito, em um projeto durante 3 anos, Tá. se eu não estou enganado, e foi muito legal, muito, muito legal, muita experiência muito boa, conheci muita gente interessante, engraçada, foi Eu bem vejo muito essa operação no Porto de Natal. Cheguei a ver que eles chegavam aqui, formavam aquele monte de sal e ali fazia toda a logística para embarcar nos navios ali, né. nossa, lá quem tiver oportunidade, assim, os jovens que assistem aqui, dá um Google, né, como se fala, e colocar lá Porto Ilha, vocês vão se Muito surpreender legal. na A gente Codeg. nem imagina, né. Isso, É, como a gente não imagina muita coisa, né, como tem coisa legal. Então a engenharia me proporcionou isso, então eu sou muito grato a isso, né. sim. E e aí, assim, com o Porto Ilha consegui, assim, adquirir essa experiência, né, e comecei a ver outras possibilidades, e aí eu acabei retornando para Fortaleza, para um outro trabalho mais específico, e foi aí daí de Fortaleza, em 2008, que eu tive a grande oportunidade de trabalhar nessa área, né, de refinaria, petróleo e gás, né, e aí eu vim para Santos, Sim. né. A minha primeira obra foi aqui na RPBC, aqui na refinaria em Santos, na refinaria, Em Cubatão? em Cubatão, Sim. exato. E ali eu fiquei por volta de 5 anos em vários projetos de adequação, né, em vários projetos de melhoria da refinaria para atender IBAMA, atender a questão ambiental, né, Sim. para a refinaria. Então a gente fez muitas obras de adequação, fizemos uma das carteiras de diesel, É, carteira de gasolina na época, então eu consegui participar desses grandes projetos, e aí eu comecei a ver grandes projetos, grandes obras, sim. maiores Foi nesse complexidades. momento que surgiu o pré-sal? Foi nesse momento, É. aqui em Santos, né, Santos e Rio, mas aí como eu atuava muito na área de refino,
eu fiquei menos deslocado para isso, mas sempre antenado nessa área, né, porque assim, poxa, eu falava assim: "Não, um dia eu vou poder embarcar, né, trabalhar numa plataforma", que eu via muito propaganda disso, e aí eu disse: "Poxa, ali eu queria estar ali um dia", né. Hã. Só que aí durante esse período desses projetos, eu trabalhei aqui durante 5 anos, fui para uma refinaria em Manaus, REMAN, nunca imaginei Caramba, em Manaus. que tinha uma refinaria dessa, e a gente foi lá para fazer um projeto de ampliação da refinaria, né. Tem extração também lá? Tem, É. tem uma parte a gente chama, né, lá da área de Urucu, que é onde Sim. tem um polo, né, e que extrai petróleo da Amazônia, bem legal, Pô, que legal. né. Retoma essa atualização agora da margem equatorial, Pois é. né, mas isso a gente vai falar mais para frente, mas assim, e aí eu trabalhei em projetos lá, né, a gente tinha um projeto de adequação lá legal para fazer, aí eu fiquei lá durante 2 anos, e depois de Manaus, eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar na famosa refinaria do Rio, de Duque de Duque de Caxias, Caxias, a sim. Reduc, né. E lá é uma refinaria gigantesca, né, e de lá a gente fez também eu fiz um projeto lá legal, de uma estação de tratamento de dejetos industriais, que a gente acha: "Poxa, isso não é métier nosso, não é muito interessante", cara, mas Hã. você pegar tudo e transformar para criar um produto que possa retornar para o processo e trabalhar de novo, isso é bem interessante, é bem nessa onda ambiental, É né, uma estação de tratamento de reuso, é de isso? reuso, Que de legal. de 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 despejos industriais que se despejavam, né, às Sim. vezes ia para resíduos, e a gente estava reciclando, vamos dizer Sim. isso, para reutilizar. Então isso foi muito, muito legal. E como eu falei, né, eu sempre falava, mas sempre antenado: "Poxa, um dia eu vou trabalhar numa plataforma". E depois desse projeto, eu tive a grande oportunidade de trabalhar numa construção de uma plataforma, Sim. foi essa foi a P66 e eu trabalhei em 2 ao mesmo tempo, P66 e P69 em Angra dos Reis, Então elas foram construídas aqui no Brasil foi mesmo? construídas aqui Ah, no que legal. Brasil, né. Em Angra dos Reis, no estaleiro que hoje o nome do estaleiro é Citrium, né, mas antes era da Brasfels, e lá o estaleiro hoje ela é de uma empresa singapuriana, Sim. né, o nome da empresa é Citrium, uma grande empresa em Singapura, né. Ela na realidade é uma empresa que reuniu as 3 grandes empresas de Singapura de óleo e gás, e se transformou em uma única para competir com o mundo nessa Legal. nessa 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 concorrência, e hoje ela é uma das grandes players dessa área, né. E falando até na logística mesmo, uma plataforma dessa construída no Brasil, tudo vem de fora? Grande maioria, a grande É maioria só a mão de obra mesmo? vem de fora. A mão de obra, mas a gente tem, grandes empresas aqui, né, de maquinários. Sim. E tem poxa, a principal aqui brasileira, que é muito famosa, é a WEG, né. Sim. Então, ela fornece muitas máquinas, equipamentos pra gente, motores principalmente, Em geradores, né? geradores, e ela é made in Brasil, Sim. né. Isso é bem legal, a gente tenta sempre trabalhar com ela Para valorizar mesmo, né? valorizar a gente aqui, né. É. E ela trabalha bastante com eu já participei de várias obras com elas lá ajudando a gente nesses equipamentos, né. E aí depois dessas 2 plataformas eu acho que nunca a gente acaba, né, com as grandes obras, né, com as Hã. grandes oportunidades. E aí eu tive uma excelente oportunidade de ir para Singapura, Caramba. exato, em Singapura em janeiro de 2022,
ir para Singapura e trabalhar lá na construção de uma plataforma marítima toda, né, Do lá, zero? do zero, Caramba! né. Eu trabalhei nesse projeto, né, do começo dele, de toda a concepção até o final, que a gente está finalizando, ela, para vocês terem ideia, hoje a P78 ela tá no mar, só no ela vai produzir em poucos meses, mas foi, assim, uma experiência gigantesca que eu tive, é uma oportunidade, assim, que quem puder para fazer, corra atrás, que é muito legal. Que legal. E você fala desse projeto, vai. O projeto ele é nacional ou não? Foi produzido por engenheiros brasileiros ou não? Não, o projeto é produzido para essa concepção nossa, ele é produzido pela engenharia brasileira, Sim. né, da empresa mesmo, né, assim, a gente tem o projeto básico, que a gente produz, a gente sabe qual é o óleo que a gente vai tirar, a gente já tem todos os dados Para daquilo, da desenvolver aquela plataforma. geologia, para a gente poder desenvolver a plataforma e pegar uma empresa de know-how que possa fazer, porque é um projeto altamente complexo, Sim, né. Para você ter ideia, essas plataformas que a gente constrói, elas são construídas por partes, né. sim. A gente não vai construindo uma a uma e depois vai concluindo. Não, a gente vai construindo, enquanto eu estou construindo, por exemplo, o casco, né, para quem não sabe, o casco é onde fica o navio, né, Sim. tem uma outra parte que está construindo os módulos de processo, outra parte construindo os módulos de utilidades, É. o outro de geração de energia em outro lugar. Então, assim, por exemplo, as últimas que eu trabalhei, a P66 e P69, como a gente fez no Brasil, a gente segregou ela no sul, sudeste e nordeste, né. Caramba, e depois unificou. E aí unificou tudo aqui num estaleiro em Angra dos Reis e unificou tudo isso em um lugar só. Integrou, né, a gente chama assim, a integração. Então, aí nessas duas foram produzidas aqui no país. E Isso. o que levou a produzir essa em Singapura? Assim, é estratégia financeira, estratégia econômica, na realidade, né. Sim. Tem a ver com isso, tem a ver com a parte mesmo de viabilidade do projeto em si, Até né. porque, como tudo possivelmente vem da China, ali tá próximo, né? Exato, exato, né. Então, assim, a P78, para vocês terem uma ideia, a gente tinha 4 lugares diferentes fazendo a obra, né. Sim. Tínhamos Coreia do Sul fazendo o casco, Caramba! tínhamos aqui no Brasil fazendo módulos de geração, módulos de produção, de processo. Sim. Tínhamos em Singapura fazendo outros módulos de geração de energia. É. Tínhamos na China fazendo também módulos de utilidade, de processo, né. Então, assim, e aí tudo se unificou em Singapura, Caramba, então tudo que foi produzido aqui no país foi enviado para foi para Singapura Singapura para montar, para depois voltar para para o voltar. Brasil. Exato, Nossa, exato, exato. que interessante, cara. E isso, assim, é muito legal, é bastante complexo, envolve muita gente, Sim. envolve muitas empresas, envolve compromisso de muita gente, e é muito legal quando a gente vê saindo lá do estaleiro lá de Singapura e vindo aqui para o Brasil, Pronto. e eu tive essa oportunidade de acompanhar um pouco dessa trajetória A bordo a da bordo, casa. vindo aqui para o Brasil. Eu cheguei no Brasil, né, a bordo dela, então, Que poxa, que é legal. muito legal. Foi uma eu acho que para a atualidade agora foi a grande realização Imagino, profissional. imagino. É, muito, muito Sensacional que você legal. guardou de lembrança. E quanto tempo você ficou lá em Singapura? A gente morou lá, né, 3 anos e meio, Foi o tempo que do foi o início ao fim? tempo do período, não do período todo do projeto, que o projeto começou um pouco antes aqui no Brasil, pra Sim. gente ir para lá, mas cara, foi sensacional essa experiência. E mais ou menos quantos trabalhadores?
para Ah, construir? cara, a gente chegou a picos de 5.000, 6.000 pessoas só S no projeto. Agora vem cá, vai, Singapura é uma ilha, né, Isso. então ela não tem uma quantidade grande de habitantes. Essa mão de obra, da onde vem? É, vamos lá. Então, assim, a gente também, quando eu tive em janeiro de 22, quando eu fui: "Ah, vamos para Singapura", eu falei: "Agora eu vou ver alta tecnologia, Hã, pessoal qualificado, hã, tudo de bom". E, foi um pouco frustrante, hã. porque é o mais do mesmo, né. Eu acho legal, assim, a gente discutindo internamente entre a gente lá, e aí a gente: "Poxa, cara, mas no Brasil, eu tô com saudade do pessoal do Brasil", né, a gente falava, né, porque, claro, que obra tem seus problemas, e a Hã. gente via uns problemas muito, assim, fáceis de resolver, mas o pessoal se Travado. enrolava, né, travado. E assim, pessoal, o Brasil tem mão de obra qualificada. Sim, Não pode ter na sua maioria, na sua quantidade necessária, mas tem muita gente boa que trabalha, sim, muita gente inteligente, e às vezes a gente não dá muito valor, sim, né. E eu acho que eu também, né, nessa época, antes de viajar, né, de estar nesse período fora, eu pensava, eu acho que também um pouco assim, sabe, assim: "Poxa, o brasileiro, pô". Não, cara, a gente é bem qualificado, né. Eu digo isso porque eu tive a experiência em Singapura, né. vocês eram quantos brasileiros lá? Nós éramos em 50, Sim. né. Era em 50, no assim, no começo na integração a gente tinha em 50, mas no comecinho a gente estava lá numa equipe de 10 brasileiros, né. Caramba. Isso vai aumentando, porque vai aumentando o grau de complexidade, vai chegando mais coisa, então tem que a equipe, ninguém faz nada só, Sim, né. E lá, cara, era muito interessante, porque a gente achava, não, na realidade, assim, Singapura é um belíssimo país, é um país de primeiro mundo, né. sim, Tudo que você precisa tem, tudo de benfeitoria tem, utilidades, né, de transporte, mobilidade tem, funciona bem, né. funciona bem, né. Mas, engraçado que na área de óleo e gás, na área de construção, a gente via que eles era nítido que eles exportavam mão de obra, né. E conversando internamente com os colegas lá, né, de singapurianos, que a gente tinha muito contato, Sim, a gente perguntava por quê, né. Eles: "Porque não tem a mão de obra, necessária, numa quantidade necessária, que queira trabalhar com isso aqui". sim, Então eles tinham muitas pessoas que vinham dos países ao redores, né, principalmente muito na Índia e Bangladesh. sim. Era um estaleiro aonde a gente trabalhava, era muito indiano. Tinha pessoal do Mianmar que na época, eu acho que ainda está tendo guerra civil Guerra só. lá, Hum. então o pessoal saía para ir trabalhar lá em Singapura. Tinha indonésio, malaio, filipino, então lá é um grande centro de Miscigenação. miscigenação cultural, que Hã, é bem interessante, é bem legal pra gente brasileiro que gosta disso, né, que hã. não tem essa gosta dessa miscigenação. A gente é um povo miscigenado, e a gente via muito isso, era muito legal, né. Mas como tudo tem seus problemas Mas óbvio. normais, né, normais como em qualquer outro lugar do Eu mundo. imagino, porque a gente vê, né, que em Singapura as leis são bem rígidas, né, então, É, tu vê a questão de limpeza, eu ouvi falar inclusive até que para você ter um carro lá existem certas regras, tal, é e aí vem verdade. pessoal de todos esses lugares para trabalhar na construção civil, né, quer queira quer não, né. É. É um impacto totalmente diferente, né. A gente brincava muito lá que lá era um grande canteiro de obra, porque É, todo canto tinha obra, todo canto tinha uma melhoria, né, e via-se essa necessidade realmente de mão de obra. Mas assim, não era uma mão de obra qualificada, a gente não, pelo menos na área onde eu atuava, a gente não via uma qualificação como nós temos aqui no Brasil, sim, né. Então a gente via bastantes problemas, né. Mas
acredito que como é um país também, poxa, tem 60 anos o país, né? Caramba, só 60 Só anos. 60 anos, então, assim, eles já se tornaram uma grande potência mundial. Ele é o principal hub da Ásia, Sim, né, de tanto marítimo quanto de aviação, né. Então, assim, ele é um grande hub, ele recebe tudo de todo mundo para distribuir e faz muito bem, certo. né. Então, assim, é um país realmente a gente não aqui no Brasil, eu gostaria de ver o Brasil como uma Singapura. Eu acredito que É, o Brasil tenha toda a capacidade de ser. Do nosso modo, sim. né, do nosso maneira, da nossa cultura, porque realmente são culturas totalmente diferentes, né, mas eu falava muito lá quando eu estava lá: "Pô, Renato, você quer voltar?" Eu: "Cara, tô morrendo de saudade do Brasil. Uhum. Morro de saudade do pessoal, da amizade, né, de conversar, de a gente estar na rua e" O calor humano que só o é, brasileiro tem, só né. e realmente quando a gente fala, acha que é demagogia, né, É, blá blá blá, cara, é a verdade. é. O Brasileiro é asiático diferente, a gente é é, diferente, né. e o asiático às vezes é bem chato, bem Até falando sobre isso, né, a gente quer entrar num tema, porque você morou 3 anos e meio lá em Singapura. A gente sabe que tem a diferença cultural, mas também tem a questão da comida, que é totalmente diferente. Eu quero que você me conte como foi essa sua experiência lá, mas antes a gente vai fazer só uma pequena pausa para apresentar novamente os nossos patrocinadores e apoiadores, e a gente já volta. Aguarda aí que é rapidinho. Até mais. A Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta aqui com o Renato Jataí, ele que é engenheiro e está contando um pouco da sua experiência aqui na construção de plataforma lá em Singapura, né, Renato? é. E como é que foi viver em Singapura com uma cultura. Aliás, você estava contando para mim nos bastidores aqui que não é uma cultura diferente, é multicultural, né? Porque tem gente do mundo inteiro lá. É verdade, verdade. Lá é um grande mix, né, de cultura, tem indiano, malaio, a É, grande maioria é malaia, muito chinês, indonésio, filipino, e tem de nacionalidades que às vezes a gente não sabe nem qual é, se existia, né, aquela nacionalidade, é. muito europeu, né, e ali foi muito muito interessante, é um país sensacional para essa questão, né, nova financeira, de novas tecnologias, né. Tá muito próximo da China, Sim, faz parte dos tigres asiáticos, né, Singapura é um dos principais pontos, é um grande hub que eu já tinha falado, hub de marítimo e de aviação, né, porque tudo se interliga lá, né. Uma cidade, poxa, cara, assim,
comparando Brasil e Singapura, é um país super seguro. Quantos habitantes tem lá? Olha, da última vez que eu vi, estava lendo sobre isso, estava em 6.800.000, só que desses 6.800.000, 3.400.000 eram realmente singapurianos. Sim. Todo o restante, né? Todo o restante são pessoas expatriadas, né? Então é 50%, né? Aham. Mas De quando você pessoas. fala singapurianos, mas são todos descendentes também de outros países, Ah, né? não, sim. Né? Singapura é um país, poxa, tem 60 anos, né? Caramba, jovem. Jovem, muito jovem. Então, assim, eles não têm ainda, tem a primeira geração aí, né? Sim. Tá vindo a segunda de singapuriano, mas mesmo assim, com o mix, eles têm como é que eu posso dizer assim, uma segregação, né? Uma separação, né? O pessoal falava assim, ah, não, eu sou singapuriano chinês. Ah, Ah, não, eu sou singapuriano malaio. Ah, eu sou singapuriano indiano, né? caramba! Então eles tinham internamente Essa divisão. essa divisão, né? Acredito por ser multicultural e tentar se ajudar em comunidades, porque lá comunidade é muito forte lá, Sim. né? Eles têm um espírito comunitário muito grande, então é ali, eles são dali, eles constroem ali, eles vivem ali, né? Naquela região. E aí o governo, né? Um governo também, a gente acha que não, né? Muito capitalismo, mas eles são bem assistencialistas, Sim. ajudam, dão subsídios para os habitantes, então é bem É legal. presidencialismo lá? Parlamentarismo. Lá Parlamentarismo. tem um primeiro-ministro. Caramba. Tem um partido único. Né? Não tem um partido único, tem um grande partido Sim. e outros partidos, três partidos menores. Aham. Mas, assim, quem escolhe o primeiro-ministro, na realidade, é uma assembleia lá, né? O presidente não é votado, mas sempre ganha o partido maior. Ah, sim. Mas, assim, é isso. Né? Assim, agora, segurança é uma sensação maravilhosa você ter segurança, né? Até os dias de hoje aqui no Brasil Pois que está é. acontecendo. Tudo isso que a gente tá vivendo, né, cara? Imagina a experiência. Você acabou de voltar de lá e vendo essa situação aqui no Brasil, né? Então isso realmente já impacta a gente positivamente quando você chega lá, né? Isso. Sim. Você, poxa, andar 2 horas da manhã, não acontecer nada com você, aonde você estiver. Claro, nada é 100%, Sim. né? Até porque tem ser humano lá, né? Exatamente. Então não é 100%, né? Não tô dizendo que, não tem crimes, acontece, assaltos, mas assim, eu tenho uma história, por exemplo, da minha esposa, sem querer, esqueceu o celular em cima da mesa. Lá, a gente tava no restaurante, ela esqueceu. E depois de, eu acho que em meia hora, pô, eu esqueci meu celular, cadê? E aí a gente, vamos voltar lá no restaurante. Tava lá em cima da mesa, No mesmo local. no mesmo local. Ninguém sentou na mesa e tava lá, Caramba. né? Então, assim, isso chama atenção, né? Positivamente. E isso foi bem interessante. Até porque as leis lá, elas funcionam, né? Então, se você comete um crime lá, você realmente paga por ele, tem. né? Lá eles têm a lei, mas a lei aqui também existe, né? É, Então mas eles aqui- falam, mas lá não tem lei pra isso? Não, tem. E lá tem o negócio da chibata ainda lá ou não? Tem. Ah, A então gente tem punição, o cara é preso e toma chibatada. isso acontece. Lá tem pena de morte, né? Sim, Tem pena de morte pra quem é pego com drogas, sim. né? Tem uma coisa interessante que lá não pode. Chiclete é contrabando, é crime. Chiclete? Vender chiclete ou consumir chiclete é contrabando, é considerado crime, é um contrabando, Ah, né? Então, mas por quê? o que eles falam, né, lá que é assim, poxa, gera muita sujeira e Ah, aí você precisa de pessoas para limpar, e isso vai encarecer o custo do país e blá blá blá. Então eles criaram a regra bem taxativa, não pode vender chiclete, não pode consumir chiclete, Nossa, né? cara. Então tem algumas coisas assim que você olha assim, cara,
por quê? É. Mas são regras e são cumpridas lá, realmente, são bem cumpridas. É. Tem infinidade de regras lá. E comida? Como é que Comida. funciona a culinária É, singapuriana? comida singapuriana é um grande mix, né? É um mix de todos esses países que eu venho falando, né? É. Então, assim, pro brasileiro é bem complicado. Assim, eu posso falar por mim, né? Porque a minha esposa e a minha filha mais velha não pode, ficam falando assim pra mim, papai, tô morrendo de saudade da comida de lá. É. Mas, assim, poxa, por exemplo, eu tive problemas lá. É. Não sou um cara ruim de comer, né? Mas eu passei, assim, desses 3 anos, eu acho que 1 ano, assim, pra me adequar a essa comida e tentar começar, vamos dizer assim, né? É. A única coisa que eu me adaptei muito bem foi a pimenta, porque lá tudo tem pimenta. Ah, Então sim. hoje. Cearense, então, tá E tranquilo. hoje, mas eu não comia pimenta. Mas hoje, qualquer comida que eu já tô colocando pimenta porque eu me adaptei, É. né? Então, Até pra descer, né? é verdade. Então, assim, eu provei muita comida de fora, assim, tailandesa, é comida muito gostosa. A indiana, que é um pouco bem diferenciada do nosso paladar. Então, assim, era bem difícil, mas eu conheci alguns lugares que eu, poxa, adorava comer, É. né? A chinesa, eu tentei, juro que tentei, É. mas não deu. E lá tem aquele negócio também que o pessoal come na China, aquelas comidas diferentes, cérebro de macaco, essas coisas ou não? Assim, lá em Singapura eu não vi isso, né? Eu não cheguei a não ver, tá? Mas eu sei que quando meus colegas, né, foram para a China para acompanhar lá uma parte do projeto, eles passaram por isso, né? Caramba. Eles chamam de hot pot, É. que é tipo um fundi, né, com molho quente, que eles vêm com essas carnes cruas, com vários tipos de carne. E aí você coloca nessa água fervendo lá, misturado com esse molho e coloca e come. É. Então tinha um dessas iguarias, tinha lá, né? Mas em Singapura eu nunca vi. Eu vi muito pé de galinha, que eles são apaixonados por isso, né? Eu acho que o asiático é apaixonado por pé de galinha. Interessante que lá, assim, mas não tinha comida com arroz, feijão. Cara, tinha, a gente encontrava no mercado, a gente encontrava sadia, perdigão à vontade lá, né? Frango lá, eles adoram frango, né? Então a gente comia muito arroz, tinha feijão. A gente não é que passava fome, mas a gente não tinha os restaurantes como a gente tem aqui, né? A gente até tinha lá uns 3, abriu até alguns durante esse tempo, algumas churrascarias, Sim. mas nada muito brasileiro, assim, era brasileiro, claro, Sim. mas eu acho que quando a gente se reunia com os amigos para fazer o nosso Era o melhor, churrasco, aí era sim. melhor, era bem melhor, É. né? Então, tinha assim, era bem complicado, assim, não era todo mundo que tava apto, não. É. Né? Muito legal, Renato. Agora, só a gente voltando um pouco à questão da plataforma em si. Uma plataforma dessa, qual o tamanho de uma plataforma dessa, cara? Fica... Quantas pessoas trabalham numa plataforma dessa quando ela estiver em assim, operação? por exemplo, durante a construção, né, como eu falei, em torno de 5, 6 mil pessoas construindo ela, né? Sim. Isso é variável, claro que tem um pico, desce, né? Mas assim, durante a produção, né? Que a produção é o que gera o valor agregado, né? Do projeto. Hoje, por exemplo, a P78, né? Ela é para 240 pessoas trabalhando nela. Caramba. Isso E ela vai ficar onde, essa plataforma? Ela vai ficar no Rio de Janeiro. Ela faz parte da localização de Búzios, Sim. né? Então ela vai ficar alocada no Rio de Janeiro, na parte da locação do Rio de Janeiro, né? De Búzios, que a gente chama. Lá já tem mais, se eu não estou enganado, mais 4 plataformas, né? Ela é a quinta da geração dela. Essa plataforma foi a
primeira do projeto a produzir 180 mil barris, porque as outras produziam até 150. Essa ela consegue produzir 180 mil, um pouco mais, 180 mil mil. barris. Caramba. Então, assim, Mas por dia. dia. Caramba. Então, assim, Por que o petróleo é tão caro, hein? Caramba, 180 mil barris por dia. e a gente vai ter outras aí, então, os projetos que estão vindo tem outras, maiores até. Das dimensões, eu acho que ela é 350, não tô muito bem lembrando aqui, mas ela é dessa série ela é a maior, né. Essa é a primeira grande plataforma, assim. As outras já eram plataformas grandes Sim. para os projetos, mas essa foi a que chamou mais atenção, né. Então ela é muito grande, ela é para 240 pessoas, isso pra gente ir imaginando, assim, as duas outras anteriores, era para 120 pessoas, é o dobro, né. Caramba. Então, assim, muita gente, muito muita produção, né, Imagino. muita produção, Cara, né. e essa viagem dela até chegar aqui no Brasil, quanto tempo demorou? Ah, cara, foram 70, 45, acho que chegou a uns 80 dias, 80 dias? saindo de Singapura, né. Sim. Eu fiquei num período de 45 e foi bem desafiador, bem legal, Nossa. navegando lá. Eu saí das Ilhas Maurício, né, fica um pouco acima da África, É. ali no Oceano Índico, e vim até o Brasil aqui. Foi bem legal, Cara, que bem legal interessante. mesmo, né. Foi assim, foi a minha primeira vez embarcado na plataforma, É. né, então foi uma experiência bem. Pronto, já. Já comecei com 45 dias, que normalmente são 14, 15, Aham. já comecei com 45, né, então, Caramba, e navegando, né? e Coisa que não é normal, navegando, né? e não é normal, mas foi bem legal, né. Ele é rebocado a Ela plataforma? foi rebocada por 3 a 4 rebocadores, Sim. né, de grande porte, rebocadores gigantes, assim mesmo. E, poxa, foi tudo muito novidade para mim, mas foi um grande E aprendizado. nesses 45 dias a bordo aí, como é que foi a experiência, assim? Porque muda tudo a rotina, né? Porque você Não. se sente preso, como é que é? Não, mas assim, a rotina é bem clara, é acordar, tomar café da manhã, trabalhar, almoçar, trabalhar, jantar, voltar a trabalhar e dormir, né. Então, assim, é bem claro, não tem nada mais do que isso. Então a gente como não tem muito o que fazer, a gente sempre tá Procurando procurando, trabalho. trabalhando, fazendo alguma coisa, né. Claro, tem os seus momentos de descanso, geralmente depois da janta, né, que a gente jantava, a gente descansava. E tem lazer na plataforma? Tem lazer, tem academia, tem salão de jogos, tem salão de TV, mas nesse período todo nem tudo estava funcionando, né. Claro, a academia estava, Sim. né, o salão de jogos também, mas nem tudo estava ainda, vamos dizer assim, operacional como num momento ideal, né, de Sim. produção, né. Mas foi uma grande oportunidade de a gente testar tudo, de mostrar, poxa, estava tudo funcionando, foi bem legal. Você citou até a VEG no início. Para essa plataforma, tinha motores Tinha VEG também? tínhamos Que legal. tínhamos várias empresas de know-how, né, a gente tinha Siemens, Sim. tinha várias empresas de grande porte, Porque eu conhecida imagino a nacional. tecnologia empregada numa Com plataforma dessa, né? certeza, é. Eu lembro que eu tive uma experiência com membranas dessalinizadoras, que era para ter água potável em plataforma. Certo. A gente fez uma operação em container da chegada dessas peças aqui, que teria que ser transportada até Angra, por exemplo. E foi uma operação, assim, toda cuidadosa, controle de temperatura, tal, porque era caríssima essas placas. É. Então, se só essas placas custavam milhões e milhões de dólares, imagine o custo para se fazer uma plataforma dessa. Não, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Você tem uma noção de quanto custou essa plataforma?
Eu acho que isso é público, foi, se eu não estou enganado nessa, foi 2 bi de dólares. 2 bilhões de dólares. É, tem, assim, mas é um pouco do mercado, né, mesmo, assim. Sim. Com essa questão que você estava falando de membrana, a gente tem essa mesma coisa. Como eu trabalho na área da construção, né? É. Então a gente recebe essas membranas, coloca no lugar, parece um bebezinho, sabe assim, Aham. com todo cuidado. Porque qualquer coisa, qualquer problema é um grande problema. Sim. Se a gente instalar errado ou machucar, né? Ou não entrar, encaixar direitinho é um grande problema. Tem que trocar, leva-se E é tempo. caríssimo, E é né? caríssimo. E aí tem a questão da logística, né? Que a logística, assim, por que Singapura, às vezes, né? Por que a gente foi trabalhar lá em Singapura? Uma estratégia, né? Sim. Uma grande empresa, tinha uma grande empresa em Singapura, né? Nesse player, Sim. né? Estão começando a ter grandes empresas também agora na China. Né? Tem 3 grandes empresas na Coreia do Sul, né? E na China está se começando a se ter, ela está se abrindo, se especializando, vamos dizer, né? Porque chinês, ele não sabe, mas com certeza um dia ele vai saber. Aham. Ele vai fazer uma primeira vez, a segunda vai sair perfeito, É. né? Isso foi o que demonstrou pra gente lá. É o que a gente vê com os carros, por exemplo, É, né? Hoje em dia. exato. Né? A tecnologia hoje de um carro chinês. Todo mundo quer um carro chinês hoje. Claro. Vai pensar o que 10 anos atrás. Quem queria um carro chinês? Quem começaria, né? A gente sempre falava, eu me lembro na época, para comprar fone de ouvido, né? Aham. Não, o Xing Ling é mais barato, mas, pô, Xing Ling não vai durar 2 dias, não sei o quê. Hoje não, cara. Claro que ainda tem aquele, Sim. mas tem hoje muita qualidade, né? E eles são, cara, assim, são impressionantes, assim. A gente trabalhou um tempo, né? A gente teve uma obra lá numa cidade chamada Nantong, Sim. na China, e eles estavam lá fazendo alguns módulos nossos. Cara, chegou o momento da obra que ele tinha 3.000 pessoas trabalhando em 3 módulos, assim. Muita gente. E eles conseguiam de um dia para o outro, né? Cara, a gente precisa terminar, prazo. No outro dia aparecia gente. Como, eu não sei, mas aparecia, né? E lá, aí é a grande diferença, né, assim, de mão de obra, né? A gente é muito, eu acho, né? Isso é uma opinião muito particular minha. Eu acho que a gente é muito qualificado, mas lá eles são muito produtivos, Sim. né? Então isso chama bastante atenção a produtividade deles, né? É óbvio que eles têm todo o maquinário necessário que ajuda eles a ser mais produtivo, que às vezes aqui é um pouco mais caro, é mais demorado, é mais custoso, então as empresas às vezes não querem ter esse investimento, Sim. né? E lá não, lá eles têm esse maquinário maravilhoso, vamos dizer assim, tecnológico, e a mão de obra lá trabalhando, Produz muito, né? né? Eu vejo assim que lá na Ásia o métier deles é trabalho, Caramba. né? Eles trabalhavam lá de domingo a domingo, a gente não conseguia às vezes acompanhar, porque a gente, cara, eu vou trabalhar domingo, sábado, domingo, era todo sábado e domingo. E a gente tinha que, e a gente lá, eu me lembro que a gente era em 10 pessoas, a gente fazia plantão às vezes e não conseguia acompanhar porque a gente estava exausto, né? Sim. Não, Imagino que você comentou que tem gente do mundo inteiro lá em Singapura. Então, é como você falou, é como se você estivesse embarcado na plataforma. sim. Você vai trabalhar, comer, trabalhar e dormir. Com né? certeza, isso aí. Sim. Então, o singapuriano precisa mesmo, porque é uma cidade, é um país caro, né? Eles têm altos custos lá de moradia, de tudo, mesmo com subsídios, mas eles precisam trabalhar, Sim. né? E eles são muito essa questão de produtividade, né? Eu preciso que o singapuriano seja produtivo, trabalhe, né? Então eles têm muito isso na cabeça. Muito Né? bom. Excelente. Muito legal isso. Mas vamos agora mudar um pouquinho de assunto, deixar a coisa mais leve.
nesse período, com certeza, tem história engraçada. Tem vários. Você lembra de alguma aí que você possa contar pra gente? Ah, tem vários. Tem vários. Tem muitos mico meu, tem. Assim, né? Primeiro que você vai para um local. Lá em Singapura é interessante que qualquer um fala 4 idiomas. É o inglês, o chinês, o malaio e o tamil, que é um dialeto indiano, né? A Índia tem, conversando lá com os indianos lá que trabalhavam com a gente, são 25 dialetos no país. 25. Então, na área que a gente, que a maioria dos indianos iam para Singapura, era uma área definida geograficamente, era o oeste deles, né? Que era mais próximo, ficava 4 horas de avião. Então, esse pessoal dessa região ia para lá trabalhar. Então, era o tamil, né? E é um idioma bem complicado. Eu já achava o chinês complicadíssimo, e esse tamil eu acho que é pior do que o chinês. Pior ainda. Pior do que o chinês, né? Então, assim, aí a gente saiu daqui. Putz, eu era o how are you do inglês, né? Hi, hello, what's your name? E acabou, né? Chegar lá sem falar inglês foi complicado. Né? Assim, foi desafiador, né? Você ficava com medo de falar, né? E aí teve casos assim que eu chegava na obra, né, conversando com o pessoal, mas isso já estava mais acostumado, né, com eles falando, né? E aí eu conversei com um colega lá na parte de logística de material, tava falando, oh, where the material, né? Perguntando, né, onde está o material? Quantos vieram, tal, falando em inglês com o cara, e o cara, não, tá tudo bem, tá tudo ok, mas veio assim, assim. E ele fazia para mim esse sinal que para mim era legal, né, como vai, né? E eu, poxa, mas quantos? Ele, não. E eles falando, não, foi assim. Eu disse, cara, para mim isso é hang loose, né? É outra coisa. Ele, não, cara, isso aqui é 6 para mim. Caramba, cara. Então, assim, eu fiquei, aí a gente foi aprendendo um pouco das mímicas, né? O 5, 5 vezes assim, é uma forma deles De se comunicar. em números, né? A gente fala 1, 2, 3, 4, 5, ele 5, assim, né? 6, assim. Então a gente foi aprendendo isso e eu ficava brigando lá com o cara, não, poxa, cadê? Quantos, cara? Só quero saber quantos são. E ele, teve vários, né? Como Singapura tem várias regras, né? E a gente, no Brasil, a gente tem um cartão, né? Para passar no ônibus. Lá também tem esse cartão. Só que eu não sabia que cada passageiro tinha o seu cartão. Né? Porque aqui no Brasil você tem um cartão, você passa Recarrega ele. Recarrega, passa para mim, passa para minha esposa, né? E aí dentro do ônibus, a gente foi pegar a primeira vez o ônibus, eu comprei só um cartão. Bobo, né? Vou comprar um cartão, para que 2? E aí comprei um cartão e veio recarregado. E aí parei tava na estação no ponto de ônibus, chamei o ônibus, passou, eu parei, aí passei. Aí deu aquele apito, deu certo. Fui passar da minha esposa, opa, deu vermelho. Aí eu falei, deu algum problema. E o motorista começou a falar em chinês comigo, e aí, meu amigo, não entendia nada. E aí fui eu e minha esposa, não, eu acho que passou. Deu certo. E aí me sentei. Sentei minha esposa e o ônibus parado. Ficou parado uns 5 minutos, eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa. E o motorista começou falando lá em chinês, lá. E eu, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Quando eu vejo o motorista saiu da casinha, que é tipo uma casinha, né? Saindo da casinha, eu falei, agora deu. Bom, eu falando assim pra Valéria, a gente vai ser expulso do ônibus. E aí ele falou, não. Aí viu que a gente tava perdido, aí ele, opa, não posso falar em chinês. Aí começou a explicar em inglês. Que o cartão é único, é para cada passageiro, e que ela deveria ter o cartão dela. Aí ele, não, olha, eu vou cancelar sua compra aqui, você vai agora no guichê e compra outro.
Mas, poxa, que vergonha, né? 5 minutos parado no ônibus. E o ônibus estava cheio? Normalmente não é muito cheio, mas também ninguém reclamou, todo mundo tava no seu headphonezinho Aí, cada aqui. um no seu mundinho ali, né? Naquela época ainda tava naquela época de pandemia, né, que tinha que usar máscara. É. Então lá era todo mundo com máscara, headphone, e ninguém se metia na vida de ninguém. Caramba, cara, que Metrô, loucura. você parecia um bando de zumbi olhando pelo celular com máscara e olhando o celular, ninguém falava com ninguém. Caramba, cara. Lá é bem assim. É igual a gente vê na TV, né? A É. gente vê lá no Japão, é assim também, cara, a gente não imagina. Então, assim, é uma cultura bem. Eu aprendi muitas coisas com eles, É. né? Hoje, assim, aprendi algumas coisas. Tem certas coisas que realmente eu acho Mas foi o desnecessárias. principal que você aprendeu. Ah, cara, assim. Eu acho que ouvir mais e falar menos. Eles são muito assim, né? Eles deixam todo mundo. Eles não são pessoas que falam demais, Ou né? falam alto, ou Al- nada. fa- tem alguns, claro, como todo canto, tem mas a grande maioria é tudo muito comportado, anda numa regrinha, É. né? Às vezes isso é muito metódico, eu não Sim. sou um cara muito metódico, essa rotina, assim, eu entendo que a rotina é importante, Aham. né? Até porque eu tenho 2 filhas pequenas, então eu sei que ter rotina é bom. Sim. Mas, às vezes, é bem chato, né, às vezes tem o brasileiro: vai aí, cara, tudo bem?" É legal, né, eu tô acostumado com isso, eu sou isso. É. Então, assim, mas me ensinou que ouvir mais e falar menos faz parte, me faz Muito bem, bom. né, Muito bom. faz bem. E agora vamos então, já que estamos falando de pessoas, né? Vamos para homenagens. Na tua carreira, tem pessoas que foram importantes para você que você gostaria de mencionar? Tem muitos, se eu começar a mencionar aqui, eu vou esquecer de alguém e vai criar um problema na família. Mas, cara, tem muita gente. Eu acho assim, ninguém faz nada só, né. Eu Sim. sou o meio de um produto, eu sou o meio de uma família que me criou, né, Sim. e que me desenvolveu. Então, assim, é difícil falar, mas assim, eh eh, eu acho que sem o apoio da família, né, dos meus pais, claro, da minha mãe principalmente, eu acho que eu não estaria aqui, mas eu não estaria aqui por causa também da minha esposa, que ela, Sim. poxa, sempre me apoiou nessas caminhadas, ela sempre esteve comigo, né. Mas, poxa, de uma pessoa especial aqui que eu não posso deixar de falar, né, da minha tia, a tia Eveline, tia Vevé, poxa, que me deu a oportunidade de fazer uma faculdade particular, Que legal. né, que posso dizer assim, me bancou nesse período, né. Nunca fui um excelente estudante, né, fui sempre muito mediano, teve momentos difíceis, É. mas poxa, ela sempre acreditou em mim. Obrigado por Que ter legal. acreditado. E eu acho que grande parte, né, de eu estar aqui hoje, vem dela, vem da minha mãe, né, vem da minha família, né, Sim. vem da minha esposa, né, vem dos meus familiares que eu conquistei aqui em Santos, Aham. né, que na realidade, assim, voltando um pouquinho, mas a minha esposa, a gente se conheceu em Fortaleza, mas ela é daqui, né. Aham. Então, eh eh, então ela, poxa, ela hoje, assim, ela é o alicerce da família aqui, né, e ela é sensacional. Então, tudo tem eu sou um produto do meio, Sim. entendeu. Eu tive pessoas do bem me moldando, me ensinando e tenho a minha esposa hoje me acompanhando em tudo, me mostrando: "Ó, tá fazendo errado, vamos por aqui, vamos por ali", né. É. Eu acho que é isso, cara. Eu sou um produto do meio Muito onde eu bom. vivei. Excelente. Exato. Agora a gente tá quase chegando no final e tem mais um quadro,
tá? A gente chama de papo de convés. Aqui você indica um livro que foi importante para você, e aí, através do nosso parceiro Amazon, a gente oferece aí através de um código de barra, uma promoção para você comprar esse livro com desconto. Você gostaria de indicar algum livro? Ah, eu tenho um assim bem específico, é bem técnico da área, Sim. que me ajudou muito nesse período, né, de técnico, né, de execução de obra para aprender. Eu acho que eu indico aí para vocês jovens aí que tá começando, que são aqui de Santos e querem trabalhar nessa área de refinaria, na área de plataformas. Eu acho que é um excelente livro, é do Paulo Fernandes, é Montagens Industriais. Montagens industriais. Isso. Então, você que está acompanhando aí, está aparecendo aí na tela aí um QR Code, é só você clicar lá, você já vai direto para o nosso parceiro Amazon e tem um super desconto de 100 calado. Valeu a dica, ótima dica. Vou aproveitar esse QR Code e comprar lá uma atualização do livro, É isso aí, muito bom. que é bem legal. Sempre manter a atualização é sempre bom. Com certeza. Renato, muito obrigado por você ter aceito o convite, ter vindo contar um pouco da sua história, da sua experiência. É sempre muito legal o pessoal que acompanha o Sem Calado aí poder curtir essas histórias profissionais e que tem tudo a ver com o nosso ramo, né? Muito Com obrigado por ter certeza. aceito o convite. Obrigado pelo convite também. Sendo meu primeiro podcast, Olha aí, né, de entrevista. primeiro a gente nunca esquece. Realmente. Mas eu queria só deixar um recadinho aqui principal. É mais pro pessoal mais jovem, né? A gente fala aqui dos sucessos, né? Do que a gente fez, que é, né, muito sucesso, mas dentro desse sucesso, cara, teve muito trabalho, teve quedas, né? Nossa vida é altos e baixos sempre. Vai Uma ter pontos, senoide. momento que você vai estar bem, vai ter outro momento que você vai estar mal. E aí, cara, eu digo pra vocês, jovens de hoje, estudem, né? Estudem, procurem estudar, procurem se fazer faculdade, fazer curso técnico. Se você, jovem aqui de Santos, né, quer trabalhar na área de refinaria, cara, tem muita oportunidade, né? Sim, Na área de plataforma, né? Na área da Petrobras em si, muita coisa interessante, né? Você, se tiver oportunidades, entre nesse ramo, abracem ele, né? Como foi o que eu fiz. Eu abracei também, sem saber quase nada, abracei e fui. Tô tendo sucesso? Não sei. Um sucesso é muito distinto para cada um, né? Eu acho que eu sou um cara que eu saí de Fortaleza, de uma família classe média baixa, conquistei. Poxa, hoje eu tô com uma minha família, né? Eu tive várias oportunidades profissionais. Isso é bom, isso é legal pra caramba. Então eu digo pra vocês, pessoal, estudem, porque sem estudo hoje e fica bem difícil. Eh, Vocês terem oportunidades é com os estudos, é com networking, sim, né? Conhecendo pessoas, sendo gentis com as pessoas e tendo humildade, com certeza. né? Muito Eu bom. acho que isso, se fosse uma regrinha de vida, que eu não sei se é uma regrinha. Esse é o passo a passo. Esse é um passo a passo. Exato. Muito bom. Mas antes da gente encerrar, tem mais um quadro, Renato. Você não achou que ia sair assim daqui, né? Tava bom demais, né? Pra ser Opa! verdade. A deriva. Agora eu vou falar algumas palavras e você vai, num bate-bola, dissertar o que você quiser sobre esse tema. Você teve várias experiências na tua vida. Você já trabalhou até em ilha de sal, né? Mas hoje você trabalhou com refinaria, construção de plataformas de petróleo. Se fosse para você escolher o que você preferia, o que você prefere, onde você prefere trabalhar? Ah, cara. Eu acho que essa área que eu trabalho com óleo e gás, né? Óleo e gás, é o que realmente é o que eu pretendo dar continuidade, né? Então, assim, trabalhar em plataforma, trabalhar em refinaria, para mim é o que é o meu sonho hoje, Sim, vamos dizer assim, né? A plataforma é legal porque você tem, além de ser é um projeto complexo, é um projeto que envolve empresas mundiais, né?
é bem legal, porque você consegue conhecer pessoas de fora, consegue conhecer pessoas boas, né? Área tecnicamente, né? Na refinaria fica mais um. Tem também, a gente usa muito equipamentos de fora, mas isso fica um pouco mais restrito. A gente fica mais no núcleo da refinaria, que a gente também, cara, na refinaria em Cubatão, nas refinarias que é onde eu trabalhei, aqui em Cubatão, por exemplo, conheci vários PhDs, né, Sim. dentro da empresa, pessoas altamente qualificadas e boas, e professores, e que você ia tirar uma dúvida com o cara te dava uma aula, e você, pô, sai com um diploma de especialidade em tal coisa, né. Aham. Então, assim, foi muito legal, né. Quem aproveita isso e não esquece nunca. Então, assim, cara, as 2 áreas é difícil escolher uma área, mas eu acho que essa área em si, que Petróleo e gás. petróleo, né, óleo e gás, é muito legal para mim. Eu acho muito interessante, muito legal. Tá, e dentro dessa experiência que você já morou em vários lugares, já conheceu vários países, tal. Mas hoje, assim, você, no auge da tua carreira profissional, quando você pensa em se aposentar, onde você pensa: "Cara, eu vou me aposentar em tal lugar e é ali que eu quero Eu não tenho curtir"? dúvidas que eu vou morar em Santos, É não tenho mesmo? dúvida. Que bom. E por que Santos? Cara, eu acho que aqui é muito legal, cara. Eu acho uma cidade é uma pequena cidade como sendo uma grande cidade, Sim, né. Ela te proporciona tudo que você tem numa grande cidade, né, mas ela tem aquele charme aquele de aconchego, né? aquele charme de uma cidade pequena, né. Sim. Tudo é perto, tudo você consegue fazer a pé. Eu sempre falei isso, falo isso para meus amigos. Hoje mesmo eu digo que Santos é meu ponto fixo que eu estou, É onde você né, quer voltar, né? Tá. onde eu volto, né. Hum. Claro que eu tenho meus pais em Fortaleza, meu irmão em Fortaleza, meus familiares, minhas tias, mas eu tô lá. Eu tô lá sempre viajando, sempre de férias, mas sempre aqui É é a o meu tua casa. ponto, é a minha casa. Muito bom. Até em cima disso, Fortaleza ou Santos? Pra que time você torce? Eu sou os 2. Eu sempre torço para um empate. Ah, é? É. Eu sou não, mas fora a brincadeira, eu sempre torci por Fortaleza, É. mas aqui eu cheguei em 2008, então eu cheguei naquele época de Neymar, Ah, no né, auge. Ô, no auge, saudade. né, Tá tempo bom. então eu consegui aprender a gostar do Santos também, então eu sou os 2 hoje. Se eu pudesse ter uma camisa Santos e Fortaleza, eu Hã. tinha. Muito bom. Tá bom, tá bom. Essa passa. Agora vamos lá, pra gente encerrar. Aquela experiência que você citou, que você teve lá em Singapura, dentro do ônibus, que você não sabia o que estava acontecendo, não estava entendendo nada o que o chinês estava falando, aquele nervosismo, não sabia se estava incomodando o pessoal. Que lição você tomou disso? Cara, assim, é uma lição de que eu acho que serve pra vida, né, serve pra tudo tem uma polêmica, né, tem tudo, você nem sempre vai acertar, né, e também nem sempre vai errar, mas com os erros ou com os acertos você sempre vai tirar uma lição dali. Então ali, naquele caso, eu aprendi a manter a calma, porque eu estava num ambiente que não era meu, que eu não estava no meu lugar, não estava no meu canto, eu não estava com as pessoas que eu convivo, com pessoas brasileiras, então eu estava totalmente, desprotegido, vamos dizer assim, né. Então, É, manter a calma, tentar ver o lado da pessoa, né, entender o outro lado, né, e tentar entender o outro lado e ver que existe outras maneiras de você ter soluções. Foi um aprendizado ali, entendeu. Então, assim, sempre quando você puder ver, tiver em dificuldade, poder se pôr no lugar daquela outra pessoa e tentar entender por que que ela tá fazendo aquilo, né, de alguma maneira, você começa a criar aquela empatia aí e tentar entender um pouco melhor como sair.
naquele caso, eu acho que até o próprio motorista, né, entendeu a minha dificuldade, minha situação, meu nervosismo naquele momento, que eu não queria fazer nada de errado na realidade. Então as pessoas também transmitem isso e as outras entendem você, né? Sim. Então ele também foi, poxa, não foi super. Mesmo falando chinês em momentos, eu não sei o que ele falou até hoje, mas assim, depois ele veio me explicar a forma educada, muito educado, então a gente pediu desculpa pelo ocorrido. Então assim, foi um aprendizado, dessa história sai um aprendizado, né. Muito, em tudo na vida, né? Exato. Muito bom, Renato. E assim, encerramos mais um episódio do Sem Calado. Muito obrigado por você ter estado com a gente, acompanhando. Como vocês sabem, toda quinta-feira é um episódio novo, super especial para vocês. Então, sigam a gente nas redes sociais, indiquem para os amigos e toda quinta-feira, 19 horas, um episódio novo. Valeu, até mais. Valeu.